principal objetivo do tratamento da paralisia cerebral é proporcionar qualidade de vida ao paciente para que ele desenvolva o seu máximo potencial. De forma geral, é preciso um acompanhamento multidisciplinar. A fisioterapia e a fonoaudiologia, por exemplo, oferecem técnicas e intervenções eficientes que auxiliam no desenvolvimento motor e na capacidade de comunicação do paciente. O estímulo é a palavra-chave quando falamos do tratamento. Toda criança, ela precisa ser estimulada. Então, a criança, por exemplo, o prematuro, às vezes a gente não tem um diagnóstico, mas o prematuro normalmente ele vai ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então a gente tem que trabalhar com estimulação precoce, sempre estimulação precoce. Então o que a gente entende? Uma criança típica, ela fica em pé a partir dos 9 meses de idade, certo? A partir dos 9 meses, com um ano aí está adquirindo a marcha, um ano, até 1 ano e meio a gente considera que essa criança típica ela vai desenvolver a marcha. Então, a gente precisa colocar uma criança de pé a partir dos 9 meses de idade. Mariana, mas ela não tem nem controle de tronco. Ela precisa ficar de pé a partir dos 9 meses de idade. E a partir disso aí a gente trabalha com prevenção, tá? Ficar de pé, os estudos já mostraram, 1 hora por dia a gente tem que colocar essas crianças atípicas de pé. Para a gente conseguir prevenir deformidades, encurtamentos, luxações de quadril. Então, tudo isso, por isso que aí entra a intervenção precoce. Porque às vezes acontece de ter o diagnóstico tardio mesmo. Às vezes a criança tem um diagnóstico lá para os 2 anos de idade, 3 anos. A criança nunca ficou em pé. Isso não é difícil de acontecer, isso acontece diariamente. A gente vê aí na prática clínica que às vezes a criança tem 2, 3 anos de idade e nunca ficou de pé. Criança tem que ficar de pé a partir dos 9 meses para a gente conseguir prevenir. Aí entra a questão da cirurgia. Toda criança com paralisia cerebral vai ter que fazer alguma cirurgia. Normalmente as cirurgias da paralisia cerebral, ela é feita pela parte ortopédica. Por quê? Encurtamento. O encurtamento já é uma deformidade. Contraturas, luxações de quadril, atenotomia, são procedimentos cirúrgicos para conseguir melhorar essa funcionalidade da criança. Elas podem ser prevenidas? Sim. Vai depender de como essa criança foi trabalhada durante a vida, a infância. Então, precisa ser colocado de pé para prevenir, até pela saúde dos ossos também. Criança precisa ter uma descarga de peso para prevenir a luxação de quadril. Dependendo do grau de luxação de quadril, é só cirúrgico, entendeu? E aí acontece outras várias, posicionamento em casa, tudo isso colabora. Posicionamento não pode ser, a criança não pode ser colocada de qualquer jeito, porque essas crianças, principalmente as espásticas, são que a gente vê, né, com mais alterações motoras e encurtamentos e deformidades aí, e tem como ser prevenido. As mães e os pais também, não vou tirar o mérito dos pais, mas principalmente as mães que estão ali com a criança, são elas que observam algum atraso. Então, a gente nunca pode deixar para lá, não é coisa da sua cabeça. A gente sempre tem que investigar o que a mãe diz. Que a mãe sempre fala, mãe, tá certo. Por quê? Vamos colocar aí que a gente tem 7 dias na semana, 24 horas por dia. A mãe e o pai é o que fica maior tempo com essa criança. Se a gente não tiver, quando a gente senta, eu ouço a mãe, eu quero ouvir da família, quais são os objetivos, para a gente juntos traçar um objetivo junto aqui. Não adianta eu querer uma coisa e os pais não, a gente precisa ouvir os pais, ver dos pais o que eles querem. Então você há de convir comigo que essa criança fica o maior tempo do dia com os pais, certo? Então, se os pais não ajudarem neste tratamento, não tem nada feito. Vamos colocar que a criança ela vem aqui comigo 2 vezes por semana por 1 hora. É muito pouco para ser estimulado. Então, a mãe em casa também precisa trabalhar essa parte aí. Porque os pais não podem deixar só para o consultório para essa criança desenvolver. Criança ela tem que desenvolver todos os dias, por isso que eu sempre falo, fez fisioterapia hoje, não tem problema, continuo colocando em casa, é todos os dias de pé 1 hora. Então assim, não adianta só eu querer, os pais também têm que querer
tá? Os pais também têm que trabalhar, a gente tem que trabalhar o conjunto. Não só eu, né? Como a equipe multidisciplinar, eu falo as tarefinhas de casa, né? Tem que ser trabalhado em casa também para o bem da criança. Porque não adianta, a gente não consegue a gente não consegue traçar o objetivo sem a ajuda da família. Como que é feito esse trabalho aqui de fisioterapia, né? A gente trabalha principalmente o lúdico, tá? Então, adianta eu vir com uma fisioterapia maçante, robotizada? Não, a gente precisa trabalhar brincando. A criança não sabe nem que está fazendo fisioterapia. Eles chegam lá falando, vamos brincar hoje. Eles chegam falando que vão brincar. E o brincar também, ele é bom para o cérebro, né? Ele é bom para o desempenho do cérebro. Criança precisa brincar. Criança precisa ser criança. Precisa ter o lúdico, precisa ter brincadeira. Então, a gente trabalha, vai depender mesmo dessa criança, da funcionalidade dessa criança, o que essa criança consegue fazer. Se a gente trabalha o que ela consegue fazer. A gente aperfeiçoa o que sabe fazer. E o que não sabe, a gente corre atrás para conseguir, para ver se essa criança vai conseguir fazer o que a gente quer. A gente tem que buscar sempre a qualidade de vida desse paciente. São todas as crianças que vão adquirir marcha, que vão andar. Às vezes as mães chegam e falam, ele vai andar. Claro, né? Toda mãe quer ver seu filho bem, né? Quer que seu filho andar, correr, brincar. São todas as crianças que vão andar? Não são todas que vão andar. Tá? Mas a criança, ela não precisa andar para ser funcional de forma alguma. Ela consegue ser funcional naquilo que já consegue fazer. Criança senta, então ela consegue ser funcional na postura sentada, sabe? Então, assim, os pais buscam sempre o melhor, obviamente, mas a gente consegue o melhor naquilo que a criança já tem o potencial. Aquilo ali que a criança consegue fazer, a gente consegue aperfeiçoar aquilo ali. A gente vai melhorando o potencial daquela criança. Então, a gente busca sempre funcionalidade. O que vai depender? Uma criança, por exemplo, um GMFCS, que a gente falou, classificação da função motora grossa. 3, pode vir para o 2? Pode. Com muito empenho, né? Com responsabilidade no tratamento, dos pais principalmente, né? Que é os pais que trazem nas terapias, a gente consegue diminuir, a gente consegue melhorar a funcionalidade da criança. Toda criança tem potencial de melhora. Toda criança. Então, não adianta. Se você é um profissional da área da saúde, você pega uma criança e você fala, não tem melhora, não precisa pegar. Se você não vê potencial na sua criança, não precisa pegar para atender. A gente precisa ter um olhar também de afeto, não só como profissional. Eu, como mãe também, eu tento sempre ver o lado como mãe, sempre como profissional, como fisioterapeuta, mas também como mãe. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio aí para até também ajudar as famílias a entender o que os pais querem, entender, né, o que passa na cabeça, na família, no coração dessa família. A família precisa ter um compromisso com o tratamento. A criança, ela não vai sair de casa e falar, eu vou procurar uma fisioterapeuta, uma fono, uma psicóloga para mim ir, não. Então, depende dos pais. Depende, assim, os pais precisam entender que eles são responsáveis por essa criança, pela evolução dessa criança. Se os pais não quiserem, essa criança não vai evoluir. Então, vai depender dos pais, até voltando aí essa questão da equipe multi também, né? E da interação terapeuta-família. Então, o diagnóstico ele é difícil no início, tá? Cada pessoa ela recebe diagnóstico de uma forma, mas a partir do momento que já recebe diagnóstico, não espere. Já vamos começar com as intervenções, com as terapias, para essa criança desenvolver o quanto antes. Não vamos esperar. A intervenção precoce ela é de suma importância aí nessa criança, no desenvolvimento dela como criança e posteriormente como adulto. Nas terapias, né, fonoaudiológicas, a gente usa muito recurso para modelar a nossa fala. E um dos recursos são pranchas, são figuras visuais, para que a criança possa estar observando, né, e observando a nossa fala. A gente vai modelando a nossa fala. E essas pranchas, figuras, são, por exemplo, a gente na hora que está comunicando, a gente pede um abraço e mostra o que é o abraço, para a criança entender
né? Não é só abstrato eu falar com a criança. Eu mostro alguma coisa concreta do que é o que eu estou falando. Então, isso é muito importante para a criança também. Ela vai adquirindo uma linguagem não abstrata, mas concreta do que a gente vai estar passando para a criança. Então, aqui tem os nossos... A gente pede para a criança, né, um abraço, ela vai entendendo o que é o abraço. Determinado assunto, a gente pede meu copo. E como ela vai entender isso, que é meu? Então, eu mostro uma figura, ó, meu. Às vezes eu peço, vamos fazer? Então, eu tenho uma fichinha para mostrar para ela o que é fazer. Então, a criança ela vai entendendo esses códigos da linguagem, né? Ela vai entendendo o que é que eu estou falando. E é muito importante essa comunicação. É suplementar, na verdade, né? A gente vai dando oportunidade para a criança aprender o que é a fala, o que a palavra quer dizer. Né? Não fica só no abstrato. A nossa fala é muito abstrata e ela precisa entender o que a gente está falando. Então, é uma maneira muito importante estar trabalhando a linguagem, essa comunicação com a criança. A comunicação, por mais que as mamães, né, todo mundo acha que é a fala, mas a fala é a pontinha, né? Ela, como eu falei, é a cereja do bolo. A gente comunica pelo olhar, a gente comunica pelos gestos. A nossa emoção é uma comunicação, então a gente trabalha esse todo, né? Essa comunicação, ela é muito abrangente, né? Ela é muito grande, extensão na sua comunicação. Então é um gama de habilidades que a gente precisa de trabalhar com a criança. A amamentação ela é de fundamental importância para o bebê, porque ali existe muita troca, é um amor incondicional. Só quem passou, né? E não estou aqui para falar de quem não conseguiu, né, amamentar, que a gente sabe que isso pode conseguir, mas no ato de você segurar seu filho ali no colo, tem uma segurança muito grande, o olhar. E a gente observa um desses sinais, um dos mais importantes na criança, no recém-nascido, é o ato de sugar. Muitas crianças não conseguem sugar e acaba sendo passado isso daí. Um sinais de alerta para a paralisia cerebral é a amamentação. Se a criança não consegue amamentar, sugar direito, ela tem uma incoordenação nessa sucção, o pai e a mamãe precisam ficar atento a esses sinais e procurar um especialista, uma orientação, porque pode ser sinais da paralisia cerebral, tá? E o quanto mais cedo a gente trabalhar com essa criança, a gente tem um diagnóstico mais cedo, mais a gente consegue fazer essa intervenção precoce, minimizar as sequelas da paralisia cerebral. O tratamento da paralisia cerebral, na fonoaudiologia, a gente pode dividir em grandes duas áreas, que é a alimentação, né, e a comunicação. E o tratamento é trabalhar essas habilidades comunicativas com a criança, na área da linguagem, e na alimentação é na área da disfagia, né? A criança que tem dificuldade de sugar, que não tem forcinha para sugar o peito, que não tem força para sugar a mamadeira, que tem muito engasgo. Então, a fonoaudiologia ela trabalha nessa área aí, motricidade orofacial. Então, a gente vai minimizando as sequelas da paralisia nessas duas grandes áreas. A prevenção ela é fundamental, né? Por isso que eu sempre falo que a mamãe deve ficar atenta a todos os sinais da criança. E os médicos devem ficar atentos a essa demanda que a mamãe traz, né? A mamãe deve observar a amamentação, se está sendo efetiva, se o desenvolvimento está dando dentro do padrão. Então, a gente precisa sempre salientar, né, a importância dessa prevenção, a importância desses sinais para um bom diagnóstico, para iniciar um bom tratamento também. O tratamento da paralisia cerebral ela é multiprofissional, né? Ela demanda tanto a fisioterapia, tanto a fono, tanto a TO, tanto o neurologista, o pediatra. Então, os pais precisam estar atentos a essa demanda. Não é só fisioterapeuta, porque ela tem demanda também na alimentação, ela tem demanda também na comunicação, como também não é só fono,
né? Porque ela tem outras demandas também. A demanda da postura, né? A demanda do tônus muscular da criança. Então, a gente precisa englobar, né? Esses tratamentos, direcionar esses tratamentos. Cada criança, ela é de um jeito, né? Cada criança tem seu desenvolvimento dentro dos marcos, né? Do desenvolvimento. Não tem disso da criança. Cada criança tem seu tempo, né? Dentro dos marcos. Mas cada criança vai desenvolver conforme a sua genética, conforme o meio que ela está ali inserida. E precisamos dar esse suporte para a criança. Então, a gente precisa dar esse suporte para equiparar essa criança que tem uma dificuldade com seus pares, com aquela idade que a criança está, para o melhor tratamento para ela, procurar um melhor tratamento, procurar realizar mesmo essa busca, realizar o tratamento precoce. Os pais precisam procurar esse tratamento para dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho. Quanto mais cedo a gente intervir, mais cedo a gente vai minimizar essas alterações, esses distúrbios que a criança apresenta. Então, a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para os pacientes e os pais dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Ele tendo autonomia, né? Isso é muito importante. A base é a criança. Então, a gente precisa fazer essa base bem feita para ele ter um prognóstico, uma vida futura bem melhor. Obrigada pela sua participação no programa de hoje. Saúde e até mais!